Inscreva-se no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Olá, Marcelo Fávaro. O meu nome é Nasser Djembeli. Sou do Moçambique, um país africano que foi colonizado por Portugal. Eu sou um escritor sem obra publicada. Mas meu sonho é um dia ser ouvido por todos os povos. Quem sabe um dia eu consiga publicar um livro. Eu rogo para que aprecie e goste. O meu conto se chama Revelação. Eu escrevo com toda a sinceridade que eu carrego na alma, que não tenho palavras para descrever o acontecimento que mudou toda a minha vida. A identidade antiga que eu possuía fora rejeitada para sempre. O pior é que eu entrei em concordância com isso. Claro, não tinha como fugir. Evitá-lo seria o mesmo que retardá-lo. Para quem tem o conhecimento das regras do segredo, sabe que um ser escolhido jamais foge do seu destino. A vida neste planeta cercado de terra e água jamais recebeu de braços abertos a facilidade. E por que é que a minha vida deveria seguir diferente rumo? Pelo que eu saiba, os homens de Deus são a referência dos maiores sofredores neste mundo de injustiça. E se os seus enviados filhos carregam a cruz em brasa, que queima e que mata, será que vale a pena seguir ao Deus? E que Deus, imaterial e oculto, jamais visto em nossos olhos. Se bem que nos livros sagrados, ele revelou que bem-aventurados aqueles que acreditarem no invisível. Raciocinando com suas palavras, se a gente não o vê, a gente o sente. E eu confirmo em primeira pessoa. Eu senti o invisível. Bem, para acreditardes no que eu falo, precisareis de muita fé. Não a fé em crer numa religião e frequentar os seus templos. Precisareis de muito mais do que isso. Do indefinível, do inexplicável. E digo, por mais que eu não seja compreendido, eu não vou me calar. Eu vou falar tudo, nem que custe a minha vida. Eu morro pela verdade, pois no além, o Senhor me recompensará. Revelação. Jamais esquecerei do marcante dia que o médico me disse que eu estava doente, mas não podia me ajudar porque as suas máquinas não detectaram a doença em mim. Em desespero, interroguei: doutor, como é que eu estou doente se todas as análises acusam o negativo? Ele, sentado em sua cadeira, pôs-se encostado nela com um ar de derrota. E eu mesmo, vendo o negativismo da sua reação, não deixei de ter esperança. Pois aquele homem era um ótimo profissional, eu bem sabia disso. Um homem estudado, um homem de boa fé. O doutor retirou seus óculos e franziu a testa olhando o meu rosto, com um semblante que, além de preocupante, era pálido como se eu fosse a cara da morte e a vida já não mais tivesse cor. Tristonho eu fiquei, é claro, pois nenhum homem vivo está psicologicamente preparado para ficar doente. Muito menos eu, que sempre tive a saúde em dia. Nunca soube sequer o que era ficar impossibilitado de exercer as funções do cotidiano. E vem um médico dizer que eu estou doente. Pior, gravemente doente. E os testes? Nada acusam?
Não pode ser. Meu caro, eu farei algo contra os princípios de qualquer instituição médica. Mas eu preciso salvar a sua vida. Conforme você também verificou, as máquinas nada detectaram. A análise sanguínea revela que você está saudável. Entretanto, eu vejo que não está nada bem. Jogaremos no seguro. Pode ir tomando estes comprimidos aqui. Estes. E atenção. Saiba que não é recomendado medicar sem os testes, né? Sem que eles deem positivo, mas pela sua situação, homem, eu não vejo outra alternativa. Com as mãos trêmulas, peguei na receita do doutor e fiquei pensando no que poderia ser. Se bem que, após a observação da lista, familiarizei com alguns nomes da receita. Mas será que vale a pena seguir com a sua medicação? Pois bem, o surgimento dos fios brancos na barba do médico também revelam os seus anos de experiência, o que me fez ter esperança na cura de sua medicação. A sua receita me trouxe a fé, mas não serviu de analgésico da fraqueza corporal que me penetrava até os ossos naquele instante. Para não constranger o doutor, sentado ali à sua frente, sem me mover com tanta dor que sentia no corpo, consegui ter a concentração e orar sem que ele percebesse. A minha indignação com a doença era tanta, e pelo que sabia do passado, os meus ancestrais eram sábios, possuidores de fortíssima intuição, pois eles evocavam os seres invisíveis da floresta, que, por sua vez, revelaram-lhes o segredo da cura através das ervas e plantas medicinais. Criaram inúmeras poções mágicas para a cura de doenças. Deixaram o seu legado em manuais que perduram até a minha geração. E foi graças aos meus ancestrais que durante a minha infância ingeri a combinação de poções que ajudaram na eliminação de inúmeras enfermidades. E é por isso que eu me questiono: como é que agora eu estou doente? Tão jovem que eu sou? É-me atribuída a coroa de espinhos e me servem a saborear a taça envenenada da vida? Questionava a divindade enquanto me ausentava da sala do doutor com o corpo dolorido, sobretudo ciente de seu término, e para alavancar o otimismo na cura, passaria pela farmácia para comprar a receita recomendada. A minha doença sempre traz reflexões na vida que é feita de lições, e uma delas é aprender que o valioso nem sempre se encontra na superfície, pois o ouro está no fundo da terra e o diamante escondido sobre a lama. E confesso que nunca gostei dos antibióticos, porque, além de fazerem com que eu enriqueça a indústria farmacêutica, também são drogas, porém curam, mas deixam sempre sequelas. E eu cresci tomando ervas. Eu nasci num continente rico em ervas, em natureza, e os meus ancestrais eram saudáveis e nunca precisaram de comprimidos em frasquinhos. Porém, eu estava sem saída. Devia alimentar-me daquelas gramagens de comprimidos. Se porventura eles me levassem ao fundo do poço, faria deles a terra, e da cura, o diamante que jamais encontraria na superfície. Mesmo sem forças, o flamejo da chama da fé não podia se extinguir, pois eu ainda acreditava na vida. Era muito cedo para que eu principiasse a uma visão de um céu cinzento e um sol menos radiante. Finalmente fiz o mais esperado: o início da guerra da saúde contra a doença. Peguei os comprimidos, com ânsia e esperança de melhorias. É claro, ninguém
que era a presença do mal dentro de si. E a receita do médico podia ser a chave da minha salvação. Coloquei-os na boca e os engoli com o auxílio d'água. Olhava atentamente no ponteiro de segundos do relógio e antes que fizesse os primeiros 360 graus, já via tudo zonzo. Sim, a minha mente, a minha visão, tudo ficou embaçado, meio obscurecido. Estava à margem da perda dos sentidos. Para o meu bem, fui me deitar e fazer do sono a terapia de cura. E quando a realidade da vida é dura, o sono é uma esperança de um amanhã melhor. Isso é um ditado que não se fez sentir em minha vida, porque a medicação da noite anterior piorou a minha compleição física, o meu estado, a minha... Bem, e conforme me expresso desde o princípio deste relato, é como se eu fosse o maior injustiçado nessa história amargurosa, mas agindo com sinceridade. Algo que não confessei. Todavia, revelar-vos-ei para que sabeis. Eu não possuía boa moral. Isso, eu gozava de uma vida viciada em paixões mundanas. Não vou me defender alegando que eu era um ser humano imperfeito, ou uma alma ainda por evoluir, porque nessa esfera terrestre, não importa em que condições da vida recebemos a aprovação do Senhor, pois sempre seremos responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus, e eu precisava me esforçar, dar mais de mim e não cair nas labaredas da vida. Eu tinha tudo para ser saudável, pois, pelo que eu me lembro, a minha infância foi bem encaminhada. A frequência nos templos me fez distinguir o certo do errado, e nesse discernimento foi simples saber o porquê da doença incurável. Eu estava mergulhado em vícios. Essa era a verdade. E o vício é uma das piores coisas que um homem possa possuir. Ele arruina como a heroína, ele te enlouquece como o excesso do crack. Eu não estou alegando que estava viciado em drogas narcóticas, não é isso. Os vícios são muitos nesse mundo. Alguns afloram na nossa pele e tornam-se letais quando chegam na nossa alma. Consequentemente vem o apocalipse, o seu apocalipse, apto em devastar tudo o que construímos. Arde, sucumbe-nos, queima-nos e terminamos em pó. Este é o malefício do vício e eu, pobre ser, afundei no seu oceano. E chego agora à conclusão de que eu estava colhendo justamente o que eu tinha plantado. E colheita... essa era dura, meu Deus. As semanas iam passando e eu não via melhoras, embora o meu corpo já aguentasse com a medicação, o que foi muito diferente do primeiro dia. Acontecimento que me fez acreditar que até a última dose algum milagre iria ocorrer. Porém, as dores pioraram. O inferno tinha voltado e voltou a dobrar, e eu já nem dormia mais. Tornou-se inválida a hipótese de o sono ser a esperança de um amanhã melhor, porque eu já não dormia. Eu via o amanhecer às claras, tudo passara a ser incômodo. Eu era um ser por ser aturado no seio familiar. E eu gritava: meu Deus, apague essa luz, feche as janelas, eu não quero ouvir som de criança brincando. Tudo era um tédio, até o som das gotas da água na torneira. O doutor tem a culpa absoluta, as análises que não detectaram nada, e mesmo assim ele me deu a receita. Eu fui burro, eu aceitei a enganação. Essa medicina tem malevolência, só pode ser. Eles não se importam com a vida humana. Será que não veem o que eu estou morrendo? Como é que o doutor me trama desse jeito? Querendo enriquecer as farmácias e não só as casas mortuárias também, porque, analisando bem, é tudo um jogo. Sim, um complô. Após a minha morte, a funerária vai lucrar com a compra do meu caixão. E o pior
é que a agência funerária sairá a ganhar com o meu enterro, de tão valioso que o meu caixão vai ser. Eles entrarão em contato com os ladrões de tumbas, assaltarão e venderão o mesmo caixão a outrem. Eu estava falando alto, reclamando de tudo e de todos, e percebi que, com tudo isso, as minhas dores não deixavam de piorar. Aumentavam ainda mais, como se tivesse caído numa escalada de um monte. Querendo como não, retirei toda a acusação e me rendi sem nenhuma saída. Concluí que devia voltar ao médico. Acordei às 6 da manhã. Se bem que eu prefiro nem dizer que eu acordei, porque eu repousei apenas por 2 horas. E ainda assim, devia estar no médico logo cedo. Fiz o banho quente. Confesso que não foi fácil, mas consegui dirigir a viatura até o hospital. Bom dia, senhora. Bom dia, meu senhor. Seu nome, por favor? Eu lhe dei o nome completo. Qual a sua idade? Eu lhe disse a minha idade. O que leva o senhor a pedir uma consulta? Bem, minha senhora, eu sinto dores em todo o corpo, cansaço, náuseas, vômitos, um pouco até de diarreia, aquela tosse seca, dor muscular, dor nas articulações e... Leve esse papel e entregue à enfermeira do corredor 15. Ela vai entregar o papel ao médico e este vai o chamar. Mas a senhora, eu ainda não expliquei tudo. Vai, meu senhor. Não opine em área que não é sua. Nessa cidade, os hospitais públicos atendem tão mal aos pacientes. A senhora nem sequer deixou que eu acabasse de falar. Entretanto, o que me interessava era a cura. Então, bom... E lá ia eu, em sua busca, a busca pela cura. Após entregar o papel à enfermeira do corredor 15, não levou muito tempo para que eu fosse chamado à sala do doutor. Bom dia, doutor. Oh, meu caro, seja bem-vindo mais uma vez. Sabe que, sinceramente falando, eu não sei o que se passa com o senhor. Eu nunca tive um paciente com problema igual. Pelas enfermidades, pela fragilização do seu sistema imunológico, pela má conduta de vida que você me confessou que levava, por todos esses sintomas, tudo indica que... Bem, você tem o vírus. Meu mundo, que já estava em ruínas, começou a se desmoronar. E o doutor continuou falando. Sim, veja, o vírus. O vírus do mal sem cura. Aquele que atormenta o continente há décadas. Aquele que gerou milhares de órfãos. O vírus, criado em laboratório pelos senhores do mal com o propósito de redução populacional. O vírus, que virou negócio da capital para gerar lucro. Sim, meu senhor, parece mentira, mas é verdade. Você tem o vírus. Eu sei que as máquinas não detectaram nenhuma impureza em seu sangue e desconheço que o fenômeno seja esse, mas acredite, você tem o vírus. E dessa vez não arriscarei, pois temo dá-lo à medicação do vírus porque, além de pesada, é específica e você pode correr o risco de perder a vida. E eu não quero ter a culpa por isso, não. As palavras sinceras do médico deixaram-me no chão. Doutor, como arranjarei a cura? Bom, me perdoe, mas eu não sei. Não quero um chá para relaxar? Obrigado, doutor. Eu amava chás desde a infância. O meu pai me influenciara no gosto peculiar por essas ervas. E não é só pelo seu benefício. A sua ingestão eu obtenho como uma terapia, sabe? Independentemente do estado de alma que esteja. Eu falo por experiência própria que nunca me importou o estado do tempo para aceitar um belo chá. Eu que diga, mesmo que eu vá para o inferno, o chá servido a mim deverá ser quente, quente como a sua brasa. Ai. E aí eu segurei a xícara cuidadosamente. Aquele gole me faria esquecer todas as dores do vírus e todas as tristezas da vida. Eu
poderia chamá-lo de gole da esperança. E assim foi. Direcionei-o à boca, observei a negritude profunda daquele fortíssimo chá e, na observância minuciosa, percebi que este estava diferente. Além de forte, era sombrio como as trevas. Como um chá podia ser sombrio como as trevas? Carregado, como se o abismo residisse nele. Hipnotizando-me a visão, eu olhava bem fundo. A cabeça se inclinava em demasia e os olhos acompanhavam em hipnose o movimento circular do líquido impulsionado pela colherinha. Inclinei até o ângulo limite do pescoço. E santo Deus! Eu vi o que vocês jamais viriam. As rugas dos olhos atentos roçavam nas sobrancelhas. Eu via o assustador rosto negro de uma mulher de preto encapuzada. Sua testa marcada com um idioma que eu não conhecia. E eu queria ler e decifrar. Mas ela percebeu e soltou um grito que só a minha mente captava. Com a companhia indesejável do pânico, larguei a chávena ao chão e elas partiram. Incrível que o meu grito se fez ouvir antes da conclusão de sua queda livre. Ai, socorro! Socorro! O que se passa, meu caro? Me perdoe, doutor. Não é nada. Eu tenho que ir. Abandonei aquela sala. Eu não podia revelar ao doutor sobre a mulher de preto. Ele diria que eu estaria louco, porque, bom, não falaria mais da minha infecção pelo vírus. De certo que recusaria fazer a análise de sangue e atacaria o meu cérebro. Examiná-lo-ia e mandar-me-ia à psiquiatria e logo, pensando bem, decidi omitir sobre a mulher enigmática. Abandonei aquela sala, presumi o que vi naquela chávena que era uma ilusão, mas no fundo eu percebia que a doença afetava também o meu cérebro, embora soubesse que as máquinas não detectaram o vírus. Oh, vida! Se eu tiver o vírus, o que eu vou fazer? Os meus dias estão contados. Não é vida? Pior que o médico afirmou que nada poderia fazer por mim. Vida, me responda. Será que eu devo arriscar em tomar os antibióticos do vírus? Dúvidas tinha porque, na possibilidade de melhorias, também eu via a morte. Sim, a morte ali. Oh, vida! Por outra observância, de que valerá a medicação tendo em conta que o vírus não tem cura? Embora haja relatos que, seguindo a medicação, o infectado tem mais 3 anos. 3 anos. Com a medicação. Entretanto, prefiro interpretar os 3 anos de vida mais como uma doença e não uma solução do problema, porque imagine-se ficar imaginando o que eu faria no último minuto de minha vida, que será daqui a 1094 dias, apenas 1094 dias. Sagrada vida, será que orarei à divindade para me receber de braços abertos com os portões celestiais? Ou acharei melhor pegar um revólver e ter uma conversa deliciosa com o seu gatilho e sás, no ápice, a bala penetrar na minha cabeça e fazer dela a sua eterna residência? Entretanto, eu não podia ser otimista e não acreditar que somente me restavam 3 anos de vida, porque, vejam, eu estaria a colocar uma limitação no poder de Deus. Afinal de contas, os milagres existem e podiam se aplicar em mim. Porém, perdi a esperança porque os milagres só aconteciam aos justos. Não num ser como eu, que contraiu o vírus de uma forma tão pecaminosa. A melhor decisão seria viver a vida e esquecer dos 3 anos que me restavam. Ou arriscar em ingerir os antibióticos não receitados, dialogar com um vírus perverso que atua como se uma bomba atômica fosse lançada no meu sangue e causasse uma explosão de doenças.
Está bem, vida. Eu decido. Nesses 1094 dias que me restam, continuarei vivendo como um homem comum. Eu tinha meus deveres. O trabalho é a lei natural imposta por Deus. Mas eu exercia as funções por força de vontade, pois eu mal enxergava os textos no visor. A pressão gerava cansaço, era um cansaço muito excessivo. Eu andava cambaleando nos corredores da firma. Eu não via a hora do término do expediente. Imagine só, trabalhar já é difícil. Trabalhar com o vírus era muito pior. Em pleno horário de trabalho eu via a minha saúde se agravando. Conforme iam subindo as horas no relógio, eu ia piorando durante o dia. Os antibióticos antivirais não surtiam efeito em mim. Das narinas escorria o sangue por causa da hemorragia nasal que se iniciava. E não era só isso. Os lábios se inchavam e ficavam cor-de-rosa e... Bom, a doença estava estampada no meu rosto. Meu Deus, em que espécie estou me transformando? O que os meus colegas acharão de mim? Todos saberão que eu contraí o vírus porque, claramente, a minha aparência denunciava. Aquele mal desvalorizava a minha vida, que passava a valer abaixo de 1 cêntimo. Trabalhar na firma passou a ser hostil. Diferente do passado que foi o maior sonho de minha vida, eu adorava trabalhar ali. Fui ao departamento do chefe e pedi demissão. Como é que o senhor quer demissão? Você é um dos melhores técnicos da nossa empresa. Que demissão? Se é por uma proposta da concorrência, senta aí, a gente negocia. A gente paga em dobro. Vocês não percebem. Eu queria falar do vírus ao chefe, mas fiquei perplexo e completamente amedrontado. Porque por detrás dele surgiu como se fosse a magia, aquela mulher de preto, aquela do hospital. Eu pensava que era loucura da minha imaginação. Me esforcei continuando a conversa com o chefe, mas não me contive e misturei os assuntos. Vocês não percebem. Ela me segue. Quem te segue? Ela, a mulher de preto. Ela tá vindo. Não me julgo ser, mas foi como um artista que eu pulei da janela e segui com a cambalhota no primeiro contato com o solo. Sabe, quando você pula, dá um cambalhota no solo e num instante de pé fiquei porque ela surgia rápido e flutuando. E sinceramente, não me importei com o que o chefe pensaria de mim. Deixei a viatura porque não estava em condições de conduzir. A única alternativa seria caminhar quilômetros de uma cidade até a outra, fugindo da mulher de preto, que me olhava sem piscar seus olhos. Eu tô ficando doido. Se ao menos eu sou louco. Pelo menos eu assumo a loucura, eu sou louco. Então também não sou louco, porque eu assumo. Eu só queria chegar em casa, no meu lar docilar, ser um homem livre, abandonar aquele emprego tóxico e viver meus 1094 dias que me restavam, sem ser escravo do mundo. Bem, é claro, todos nós somos escravos desse mundo maldito. Trabalhamos, matamos uns aos outros, acumulamos muita riqueza e no final morremos e nada levamos ao caixão. E para piorar, a agência funerária, vocês sabem, né? Eu já falei sobre a agência funerária. Eles contratam ladrões de tumba. Desenterram a gente e vendem o caixão para outra pessoa. O que me sobrou na terra são somente 3 anos. Bem, eu vou tentar ser feliz, porque nessa vida, a vida é uma luta. E você perde ou ganha, mas sempre vai perder na morte. A vida é uma luta que se perde na morte.
Ia caminhando pela cidade. Há anos que eu não andava a pé. Não me recordava da última vez que fiz aquela trajetória. Via as pessoas passando do meu lado. Mirava seus rostos sem interferência do vidro fumado da viatura. A enchente no mercado. Aquela simplicidade gerava calor humano e era uma terapia. Há pessoas que gostam de andar na rua. Eu gosto. É que fazia muitos anos que eu não andava. Mas eu gosto. Tem gente que gosta, adora andar pela rua. Olhar ali as vitrines, as pessoas, o mercado. Os painéis de publicidade. Acabaram me fazendo refletir no meu sonho de infância. Em que eu queria ser um modelo publicitário. Foi um sonho que se perdeu nos meus livros de engenharia elétrica. O momento mágico foi quando presenciei o casal se beijando e andando com os seus filhos de mãos dadas. Eu olhei tanto para aquelas crianças lindas. Comprei um rebuçado e as ofereci. Agradeceram-me de tanta felicidade. Aquela ação me fez tão bem que eu até me esquecia que eu portava o vírus. Mas a dor de cabeça me fez recordar, e a assombração se fez presente com os vultos que se tornaram mais aflorados. E para piorar a minha crise, surgiu de novo a mulher de preto. E daquela vez, as suas unhas se apresentavam mais compridas e assustadoras. As miçangas negras envoltavam no seu pulso, e os seus pés detinham a fumaça e flutuava. Olhou-me com o seu olhar negro mais profundo. Impossível de resistir, porque ela já não estava na chávena que podia despejá-la ou parti-la em pedacinhos. Eu não podia tomar mais ações, porque eu vivia a realidade crua, olhando intensamente para aquela mulher que me parecia cruel. Siga-me, mortal. E mesmo não querendo, eu estava em estado de hipnose e a segui. Mas temendo que ela fosse o anjo da morte enviada para tirar a minha vida antes que o vírus se apoderasse de mim primeiro, e em estado hipnótico ela me arrastava. Orei em todas as línguas para desfazer o feitiço. Orações que o vento levou sem que chegassem ao céu. Aquela noite mais sombria de toda a minha vida, em que as nuvens negras obscureciam o brilho das estrelas e invalidavam a presença da lua, eu seguia lacrimejando, sentindo que a minha vida já estava acabada. Pior que o seu traje negro me lembrava o luto. Eu visualizava o meu funeral, que se realizaria após encontrado ser totalmente decapitado com a foice que aquela mulher escondia por baixo de sua batina. Sim, eu já nem percebia a enchente na cidade, nem o som de buzinas e sirenes. O foco era ela, que me domou cegamente com sua aparente malevolência. A analista pressentiu que algo em mim se manifestava e desatou o feitiço que impusera na minha garganta. Depois do alívio eu gritei: "Ei, para onde me levas?" Ela mais uma vez olhou para mim em silêncio melancólico, estendeu o seu braço e com sua mão negra cobriu o meu rosto. O meu mundo enegreceu. Em seguida, retirou a sua mão dos meus olhos. Misteriosamente, eu já estava fora da cidade, numa mata possuidora de capim elevadíssimo. Era como se tivesse me teletransportado. Os sons dos animais na noite amedrontavam e aceleravam o bombear do meu coração, que só faltava vomitá-lo. Siga-me, mortal. Siga-me. Continuei caminhando até pausar frente a uma casa de madeira em estado degradado. Os galhos amontoados exerciam pressão no teto que aguardava o dia do azar da rajada de um vendaval para logo desabar. O miado dos gatos selvagens que me olhavam exteriorizando seus caninos tornavam mais ameaçadora aquela noite apocalíptica. Na rápida contagem dos olhos, constatei que eram mais de 10. E se fosse uma emboscada, os felinos poderiam tirar minha mísera vida.
Seria o desgostoso fim do homem portador do vírus incurável que lhe criara várias infecções. Ela, a mulher enigmática, atravessou a porta sem que se abrisse. Abra e entre, mortal. Era ela falando do interior da casa. Eu abri e entrei, e fiquei apreciando a arquitetura exclusiva de sua residência. Fazia-me lembrar as casas das primeiras civilizações africanas, de onde surgiu o conhecimento que se foi com o tempo. As peles de animais ferozes que ornamentavam a sua sala faziam-me reconhecer a sua bravura. E de toda a minha admiração, o que me chamou mais a atenção foi a bola cristalina que dava a impressão de que, através dela, eu poderia ver o universo. Não te aproximes, mortal. Nem tudo que brilha é ouro, você sabe. Não sejas como o pai da humanidade, que pereceu na enganação da serpente em busca do seu conhecimento. Siga a minha voz. Aproxime-se. Eu cumpri a ordem. E lá estava ela, flutuando, sobrevoando no mesmo sítio, a centímetros do chão. E falou: se não sabias, foram você e o seu desespero causado pelo vírus que me chamaram até si. Se você enxergar para dentro de si, bem fundo mesmo, saberá que eu sou... francamente, melhor não revelá-lo, pois certeza tenho que tombará e acordará trêmulo como um feijão molhado. Bem, podia deixá-lo morrer sem que me apresentasse, mas o seu grito enfermo ao doutor causou a minha aparição. E eu fiquei pensando, por que não acabar com isso de uma vez? Além da revelação, você merece uma morte mais digna. Imagine o seu corpo cercado de bolhas incuráveis, em que nelas residem larvas. Imagine que a medicação do vírus seja pesada no seu organismo e cause uma morte instantânea. Imagine o preconceito que sofrerá na sociedade por ser portador do vírus do mal. Oh, além da revelação, você merece uma morte mais digna. Após escutá-la, a minha alma estava preparada para a decapitação com a foice que ela trazia em sua batina. Fiz a prece mais profunda desse dia da minha existência. Seguramente que a minha alma iria para o inferno. O paraíso não se orgulharia de receber um homem que a terra engoliu antes de sua hora, por causa dos vícios mundanos e a contração do vírus. Dei o último gole de saliva quando vi a sua mão entrando na batina para tirar a foice. Ela introduzia com toda a tranquilidade, uma calmaria absoluta que resultava em sua emoção por perceber a angústia em mim. A mão adentrava tão morosa e ela inspirava o ar com doçura, como se sentisse o cheiro da minha morte. E pelo movimento no interior da batina, deduzi que aquela mão obscura ia ao encontro da foice homicida. Meu coração congelou de forma brusca, tornando defeituosos os batimentos que antes eram fortes. Enquanto isso, ela não parava de introduzir a sua mão em busca da foice, até que, por fim, expôs a coisa maldita. Se bem que não era tão maldita quanto eu esperava, porque foi uma saqueta o que ela retirou de sua batina. Desatou-lhe o nó e lançou a substância sobre o recipiente, que se encontrava por baixo de seus pés que flutuavam, e ordenou: dispa-se. Mas eu... Como te atreves a retorquir? Não percebeu o que eu disse? Tire toda a roupa. Vergonhosamente tirei. E a sua cueca? Num instante tirei. Estava completamente nu. A pele sensível ao frio, ao clima frio daquela noite, até que ela fez um gesto com a mão. E o recipiente se moveu até os meus pés. Pegue-o. Tome banho com ela, seguindo as minhas instruções. Entorne 2 vezes a água sobre a cabeça. Umedeça 3 vezes o ombro esquerdo e direito. E, por final, lave sua genitália sem que os dedos toquem o ânus.
não acabe a água do recipiente. E depois da conclusão do banho, não seque o corpo. Isso fará com que o feitiço sobre a água entre os poros de sua pele seja sugado. Lave o seu rosto uma vez com a água de sobra, mas em frente ao espelho. Assim prossegui. Depois do banho ritualístico, lavei meu rosto 3 vezes em frente ao espelho. E vocês não imaginam o que eu vi. Aquilo era impossível. Que sentimento mais aflitivo. O meu rosto não mais refletia no espelho. Lágrimas escorreram-me. Por mais salgadas que fossem, eu não sentiria o sabor, devido ao estado de pânico que me encontrava, pois aquele podia ser o banho da morte, para que eu fosse ao mundo dos mortos sem dor alguma. Se bem que a mulher me disse que eu merecia uma morte mais digna, não disse? Mas será que eu estou morto? Meu Deus, eu me tateio e eu ainda me sinto vivo. Será que eu estou morto? Será? O espelho, de tanto embaçado, carecia de um pano sobre ele, e assim o fiz. Limpei o embaraço. Eu precisava ter o meu reflexo de volta. Um homem sem alma é um homem morto, e sem o seu reflexo. Coloquei o espelho limpinho. No momento em que eu olhava, soltei outro grito pavoroso, vindo da minha alma, porque era ela que eu via no espelho, no lugar do meu reflexo. Ela olhou para mim com o seu olhar obscuro, tirou o capuz que encobertava o seu rosto e me disse: "Você está curado. Sim, você tinha o vírus mortal, mas era espiritual. Longa vida ao rei. Conforme eu disse antes, além da revelação, você merece uma morte mais digna. Agora preste atenção, olhe bem para minha testa." Eu olhava atentamente ao espelho, que no meu reflexo era o dela. Boquiaberto fiquei quando constatei que a pele de sua testa se elevava como se fossem cicatrizes, numa transmutação que formava uma frase misteriosa. E ela me disse: "Lê e decifra." E eu li, e eu decifrei. Nastek, Agnator, Ukula, Sabek. Bem-vindo à nova etapa de sua vida, senhor bruxo. Fim do conto de Nasser Chemben. Uau! E no final ele aceitou o pacto ali, se tornou um bruxo. Como é que pega o finalzinho aqui de novo? Ricardo, põe o finalzinho para mim. Bem-vindo à nova etapa de sua vida, senhor bruxo. Nastek Aktantor Ukula Sabek. Ah, você terminou muito sinistro esse conto, Nasser. E aí, o que vocês acharam? Bom, eu gosto da escrita do Nasser. Ela se arrasta em alguns adjetivos, em muitos sentimentos, em uma cultura que é bem diferente da nossa, e é sempre uma oportunidade maravilhosa quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas, e ainda mais na nossa própria língua, e a forma que ele usa alguns adjetivos aqui, alguns termos que hoje a gente não usa aqui no Brasil, né? E eu achei bem interessante essas nuances, né? A gente não usa muito aqui a palavra negro hoje. A gente tem uma busca, né? Tentando desassociar a palavra negro de coisas ruins, né? A gente busca outras palavras, inclusive meio que inconscientemente eu mudei algumas palavras aqui enquanto eu lia, onde era negro e a semântica da palavra era negativa, inserida aqui na frase. Eu acabei inconscientemente trocando por obscuro, né? Antigamente a gente falava muito isso: a coisa tá preta,
Né? Ah, a coisa tá ruim aqui, a coisa tá preta. Hoje em dia a gente evita porque nem tudo que é preto é ruim, né? Tem muita coisa, mas não era isso sobre isso que eu queria falar, apenas foi algo que veio na minha cabeça nesse momento, né? Lendo o seu texto. Eu queria dizer que foi muito corajoso de sua parte abordar um tema como esse, o vírus aqui, aparentemente a gente está falando aqui do vírus do HIV, né? O vírus da AIDS, né? E que assola realmente os continentes. É uma pena que não se fala muito aqui no Brasil, Nácia, mais sobre a AIDS. Apesar de sermos um dos melhores países no que diz respeito ao enfrentamento do HIV, hoje em dia aqui não há pessoas públicas, pessoas famosas que admitem que tem a doença. E seria muito importante até para a gente poder falar mais sobre o assunto e chegar a discussões mais aprofundadas sobre isso. Antigamente, quando eu era criança, Nácia, a gente falava sobre a prevenção da AIDS. A gente, na sexta série, sétima série, oitava série, era comum que a professora de ciência falasse sobre prevenção de doenças venéreas, de doenças sexualmente transmissíveis. Isso era normal e era comum a gente fazer trabalhos, né, em cartolinas, imprimia o órgão sexual, trazia camisinha ali para mostrar para os jovens o que era um preservativo, né? Era muito comum antigamente a gente falar. Só que aí houve uma profunda discussão. Será que isso não estaria mais incentivando o jovem a ter um início da sexualidade, ali, da vida sexual ativa mais cedo? Será que isso não ativa muito a curiosidade? Será que é melhor não falar sobre isso? Bom, é uma discussão que eu tenho, minha opinião, já que eu aprendi na sexta série sobre doenças venéreas e aquilo foi muito benéfico para mim, porque desde cedo eu já tive muito medo de doenças sexualmente transmissíveis. Isso de forma alguma adiantou a minha vida sexual, né? E não acredito que tenha adiantado de muita gente, mas houve sim uma discussão sobre isso, vocês sabem do que eu estou falando, e hoje em dia simplesmente é um tabu, é um assunto proibido. Se uma professora vir com um programa, um professor de ciência pedir um trabalho desse, ela é exonerada. Tem pais ali querendo bater na professora na frente da escola, e eu já vi muito acontecer disso. Então, não se fala mais sobre prevenção de AIDS na escola. Se fala das ODS, sim, muito, mas sobre outros problemas que são muito importantes, mas sobre a prevenção de doenças venéreas não se fala mais, né? E você aqui atacou o problema de uma maneira muito mística, trazendo elementos, sabe, de feitiçaria, de bruxaria. Você fez aqui um trabalho magnífico, ao meu ver aqui, misturou coisas, essa coisa dele falar dos 1094 dias, né? Porque realmente, em alguns lugares do mundo, aqui as pessoas continuam vivendo, mesmo com AIDS, né? A gente tem um grande acesso, hoje nem tanto, mas já teve muito, aos coquetéis, né? São coquetéis fortíssimos que combatem o vírus do HIV, né? E a pessoa consegue ter uma vida relativamente normal. É claro que vai sempre ter que tomar o remédio, ok? Porém, em alguns lugares, contrair o vírus do HIV é sim ainda uma sentença de morte, porque esses coquetéis não chegam a todos os governos, né? Nem todo governo se preocupa muito com isso, né? Você falou sobre uma expectativa de 3 anos, né? Isso é muito triste. Eu já perdi alguém da minha família para a AIDS, era o meu tio preferido, era o meu, né, o irmão do meu pai. Ele faleceu em 1992, então já faz 30 anos que ele morreu, e eu lembro dele todos os dias. Ele era uma presença muito forte na família, né? Mas era uma época que muita gente foi embora
por conta da AIDS. Gostaria que a gente falasse mais sobre esse assunto. E você tocou em outro assunto importantíssimo. E aqui no Brasil nós estamos no Setembro Amarelo, que medita e acompanha a prevenção ao suicídio, né, a depressão, todas as doenças que levam a esse ato máximo de violência contra si mesmo. E no final ele decide, ele fala, não quero me matar. E eu já esperava isso mesmo desse conto, não. E no final ele virou um bruxo B10 aí, seja bem-vindo à bruxaria. Gostei de ver. Bem-vindo à sua nova etapa da vida, senhor bruxo. Nasser, um abraço para você. Eu adoro conversar com você, adoro o seu sotaque, adoro quando você manda áudio para mim. E um beijão, um abraço para você, meu querido. Até a próxima. Um beijão e um abraço para vocês também.